Eu estava com as botas sujas de terra da serra quando me chamaram para assinar o próprio fim. Não foi numa sala fechada. Foi no meio da Convenção Nacional de Bebidas, no centro de convenções mais chique de São Paulo, com tapete vermelho, taça de espumante e distribuidor internacional apertando mão de todo mundo que usava terno bom. Eu não usava terno bom. Eu usava a mesma jaqueta de brim que uso desde os 22 anos, cheirando levemente a malte, porque eu tinha vindo direto do galpão, onde passei a madrugada inteira ajustando a fermentação do lote que ia ser lançado dali a 2 horas. Breno me chamou de canto. Clara estava do lado dele. E os dois, com aquele sorriso ensaiado de quem já decidiu tudo antes de abrir a boca, me disseram que a nova fase da marca precisava de uma imagem mais alinhada ao mercado de luxo. Que eu era, nas palavras exatas de Breno, um artesão ultrapassado que não entende de mercado. Ofereceram uma quantia que não pagaria nem o aluguel do galpão por 1 ano pelas minhas cotas. E fizeram isso na frente de 4 distribuidores internacionais, num microfone que, por acaso, ainda estava ligado. Fica comigo, porque essa cena vai voltar. Porque o que Breno e Clara não sabiam, naquele exato momento de humilhação pública, é que eles tinham acabado de cometer o erro mais caro da vida deles. Eu não levantei a voz. Não derrubei taça nenhuma. Fiz o que sempre fiz desde criança, guardei o silêncio para usar depois, do jeito certo, na hora certa. Sorri, apertei a mão dos distribuidores, agradeci pela oportunidade, e desci a escadaria de mármore daquele centro de convenções como se estivesse descendo a trilha de terra que uso todo santo dia para chegar no meu galpão. Mas antes de te contar como aquela empresa desabou, eu preciso te contar como ela nasceu. Porque negócio nenhum começa no palco. Começa na terra. Eu me chamo Dante. E essa não é uma história sobre cerveja. É uma história sobre raiz. Cresci numa cidadezinha da Serra Gaúcha, filho de agricultor que plantava cevada para vender para a cervejaria grande da região, sem nunca ver um centavo do lucro real daquilo que produzia. Meu pai sempre dizia uma coisa que eu levei a vida inteira: quem planta a terra sabe o valor dela. Quem só compra o saco de grão pronto, nunca vai entender por que ele custa o que custa. Lembro dele voltando para casa depois de vender a colheita inteira para a cooperativa regional, cansado, com as mãos rachadas de sol, contando os trocados que sobravam depois de pagar o frete, o adubo, o empréstimo do banco. E, ainda assim, no dia seguinte, plantando de novo, com o mesmo cuidado, como se aquele ciclo de pouco retorno não tivesse o poder de apagar o orgulho que ele sentia da própria terra. Foi ele quem me ensinou que existe um tipo de riqueza que não aparece em extrato bancário nenhum, a riqueza de saber fazer uma coisa direito, do começo ao fim, sem depender de ninguém para validar isso. Eu tinha 12 anos quando comecei a fermentar minha primeira cerveja caseira, escondido, num barril velho que meu tio usava para guardar vinho ruim. Fiz porcaria daquilo, claro. Explodiu, azedou, virou motivo de piada em casa. Mas eu não desisti. Passei a adolescência inteira testando fermentação, lendo livro traduzido de cervejeiro alemão, aprendendo, na prática, que cerveja boa não se faz com pressa. Se faz com paciência, com controle de temperatura, com respeito pelo tempo que o lúpulo precisa para soltar o aroma certo. Gente, pausa rápida, porque eu preciso te explicar uma coisa sobre esse mundo antes de continuar. O mercado de bebida artesanal funciona igual uma lavoura de café especial. Todo mundo quer o rótulo bonito, a garrafa premiada, a etiqueta que ganha prêmio internacional. Mas ninguém pergunta quem cuidou do grão. Ninguém pergunta quem passou noite em claro monitorando fermentação para não deixar a levedura estragar o lote inteiro. O rótulo é a casca. Eu sempre fui a raiz. Montei meu primeiro galpão de produção com 23 anos, um espaço pequeno, emprestado de um vizinho, com 2 tanques usados que comprei de uma cervejaria falida. Fazia tudo sozinho, comprava o malte, ajustava a receita, engarrafava, rotulava, e ainda saía de moto vendendo garrafa em bar da região. Foi nessa época que conheci Clara. Ela trabalhava numa distribuidora de vinhos importados, tinha faro comercial de verdade, ao contrário de mim, sabia conversar com gente de dinheiro sem parecer deslocada. A gente se apaixonou rápido, do jeito que só se apaixona quando 2 mundos diferentes se encaixam sem forçar. Ela via negócio onde eu só via receita. Eu via textura onde ela só via preço de prateleira. Juntos, a gente parecia completo. Casamos 3 anos depois, e foi ela quem trouxe Breno pro negócio. Ele era amigo de faculdade dela, filho de família tradicional de São Paulo, com capital sobrando de uma herança e vontade de investir em algo autêntico, palavras dele. Breno nunca tinha fermentado nada na vida. Nunca tinha limpado um tanque, nunca tinha sentido o cheiro ácido de um lote que azedou por erro de temperatura. Mas tinha rede de contato, tinha discurso pronto, tinha o tipo de confiança que só existe em quem nunca precisou provar nada com as próprias mãos. Lembro do primeiro dia que ele veio conhecer o galpão, ainda de sapato social, escorregando na lama da entrada, torcendo o nariz pro cheiro forte de malte fermentando. Ele riu, sem graça, e disse que aquilo com certo investimento, ia virar algo grande de verdade. Eu deveria ter prestado mais atenção naquela frase. Porque, para Breno, algo grande nunca significou qualidade. Significava escala. E escala, no mundo dele, sempre veio antes de qualquer outra coisa. A gente fundou a cervejaria Raiz Alta juntos, os 3, com participação dividida. Eu entrei com a receita, com a técnica, com 20 anos de conhecimento acumulado suando dentro de um galpão.
Clara entrou com o faro de mercado. Breno entrou com o capital inicial e os contatos. Nos primeiros 5 anos, tudo funcionou como devia. Eu madrugava no galpão, testando lúpulo importado, ajustando fermentação, criando a receita que ia virar carro-chefe da marca, a Âmbar da Serra, uma cerveja de fermentação lenta, com um perfil de aroma que levou 2 anos inteiros para eu acertar. Clara cuidava da distribuição. Breno cuidava dos eventos, das parcerias, do glamour. E foi ali, gente, na hora de registrar essa receita, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida sem nem saber ainda o tamanho dela. Registrei a fórmula da Âmbar da Serra no Instituto Nacional de Propriedade Industrial em meu próprio nome, com meu CPF pessoal, não no CNPJ da empresa. Fiz isso por instinto, não por malícia. Meu pai sempre dizia, documento de terra, você guarda no seu nome, nunca no nome de quem só passa por ela. Eu não sabia, naquele momento, que aquele instinto ia ser a raiz que sustentaria minha vida inteira, muitos anos depois. A Âmbar da Serra virou sucesso estrondoso. Ganhou o Prêmio Internacional de Cerveja Artesanal, foi capa de revista especializada, virou item obrigatório em bar chique de São Paulo e Rio. E, à medida que o sucesso crescia, uma coisa foi mudando dentro da empresa, Breno foi ficando mais confortável falando em nome da marca, e eu fui ficando mais invisível. Nos primeiros anos, eu não me importava. Achava até natural. Eu não gostava de palco, nunca gostei. Prefiro o silêncio do galpão ao barulho de coquetel. Mas raiz que segura o peso todo sozinha, cedo ou tarde, racha o vaso. Foi em 2019 que eu senti a primeira fissura de verdade. Breno começou a falar em expansão nacional, em investidor estrangeiro interessado, em reposicionamento de marca para o mercado de luxo. E, junto com esse discurso, começou a insinuar, cada vez mais aberto, que minha imagem não combinava com essa nova fase. Gente, pausa rápida, porque isso aqui dói até hoje. Numa reunião de planejamento, Breno chegou a sugerir, na minha frente, que talvez fosse melhor eu não aparecer mais nos vídeos institucionais da marca, porque, segundo ele, o público de luxo associa artesanato rústico com falta de sofisticação. Ele disse isso olhando para mim, sentado na mesma mesa onde eu tinha desenhado, à mão, o fluxograma de fermentação que sustentava o faturamento inteiro daquela empresa. Eu perguntei para Clara, à noite, se ela concordava com aquilo. Ela disse que era só estratégia de mercado, que eu estava sensível demais, que eu devia confiar no processo. E, olha, eu quase acreditei. Porque é assim que manipulação sutil funciona, ela não te ataca de frente. Ela te faz duvidar do seu próprio instinto, pouco a pouco, até você aceitar como normal o que nunca devia ser aceito. Mas eu não sou ingênuo. Passei a vida inteira detectando, pelo cheiro, quando uma fermentação está prestes a azedar antes mesmo do sabor mudar. Eu sei reconhecer quando uma coisa começa a estragar por dentro antes de aparecer por fora. Comecei a prestar atenção em detalhe que antes eu ignorava. Contrato novo que chegava para eu assinar sem explicação completa. Reunião de fornecedor que eu não era mais chamado. Viagem de negócio que Breno e Clara faziam juntos, sem mim, para não sobrecarregar minha rotina de produção, segundo eles. E foi numa dessas viagens que eu descobri, por acaso, através de um distribuidor antigo que me ligou direto, que Breno estava negociando com uma gestora de investimento para profissionalizar a produção, trocando o processo artesanal por linha industrial automatizada, reduzindo o tempo de fermentação da Âmbar da Serra de 60 dias para 22, para bater meta de volume. Fui até o galpão principal, o galpão novo que a empresa tinha construído longe da minha vista, num polo industrial perto da capital, sem me avisar formalmente que a obra estava concluída. Encontrei tanques de aço inoxidável de última geração, controlados por software automatizado, prometendo padronização de sabor em escala. Nenhum daqueles tanques tinha o tipo de sensor artesanal que eu sempre usei para sentir, pelo cheiro e pela cor da espuma, o momento exato de intervir manualmente numa fermentação difícil. Era tudo bonito, tudo brilhante, tudo automatizado. E tudo, do ponto de vista de quem entende de verdade o processo, extremamente arriscado. 22 dias. Gente, fica comigo, porque isso é o tipo de detalhe que só quem entende de verdade de fermentação consegue enxergar o tamanho do estrago. Uma cerveja de fermentação lenta, projetada para maturar devagar, desenvolvendo complexidade de aroma ao longo de 2 meses, sendo empurrada para sair em 3 semanas. Isso não é economia de processo. Isso é sacrifício de qualidade em nome de margem de lucro. Eu confrontei Breno. Ele disse que era só um teste, que o mercado não percebe diferença, que eu estava romantizando um processo que hoje em dia a tecnologia resolve melhor. Eu disse que ia me opor formalmente, como sócio fundador e criador da receita. E foi aí, gente, que ele mostrou a cara de verdade. Ele disse que, tecnicamente, eu era só consultor técnico da empresa, porque, segundo o contrato societário revisado 2 anos antes, sem eu prestar atenção suficiente ao detalhe, minha participação acionária tinha sido diluída em troca de benefícios de moradia e infraestrutura do galpão, que a empresa tinha financiado. Eu tinha assinado aquilo, cansado, numa noite de fermentação puxada, confiando que Clara, minha esposa, ia zelar pelos meus interesses. Ela não zelou. Descobri, meses depois, que Clara e Breno já vinham articulando, havia mais de um ano, uma reestruturação societária que ia me deixar com participação simbólica, mantendo apenas o cargo técnico de mestre cervejeiro, sem poder de decisão nenhum sobre o rumo da empresa que eu mesmo fundei com a receita da minha própria mão.
O ápice veio naquela convenção. Eles não me convidaram para discutir nada. Me chamaram de canto, com o microfone ligado por acidente, e me ofereceram uma quantia irrisória pelas cotas que ainda me restavam, na frente de distribuidor internacional, me chamando de artesão ultrapassado. Gente, pausa rápida, porque preciso ser sincero com você, eu não senti raiva na hora. Senti alívio. Porque, finalmente, depois de anos de dúvida e manipulação sutil, eu tinha certeza absoluta do tipo de gente que eu tinha ao lado. E foi aí que eu lembrei do documento que guardei, por instinto, 15 anos antes. A fórmula da âmbar da serra, a cerveja que sozinha representava 70% do faturamento da cervejaria Raiz Alta, nunca esteve registrada em nome da empresa. Estava registrada, desde o primeiro dia, no meu CPF pessoal, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como criação intelectual individual, licenciada informalmente para a empresa usar, sem contrato formal de cessão definitiva. Isso significa, em bom português, eles podiam me expulsar da sociedade. Mas não podiam fabricar a cerveja que sustentava a empresa inteira sem a minha autorização. Eu não usei essa informação na hora. Fiquei quieto, aceitei a oferta irrisória pelas cotas societárias, assinei o desligamento formal da sociedade, sorrindo, do mesmo jeito calmo que uso para decidir quando um lote de fermentação está pronto para descansar. Silêncio, às vezes, é o ingrediente mais afiado que existe numa receita de vingança bem feita. Subi a serra de volta para o meu galpão, e, 3 semanas depois, mandei uma carta formal, através de advogado, notificando a cervejaria Raiz Alta de que a produção da âmbar da serra, a partir daquele momento, dependia de licenciamento formal comigo, mestre cervejeiro, detentor legítimo da propriedade intelectual da fórmula. Breno reagiu com fúria. Me processou, alegando que a receita tinha sido desenvolvida durante o vínculo societário e, portanto, pertencia à empresa. Só que ele esqueceu um detalhe crucial. A receita da âmbar da serra foi criada 2 anos antes da fundação formal da cervejaria Raiz Alta, quando eu ainda vendia garrafa de moto, sozinho, sem sociedade nenhuma. Eu tinha data de registro, testemunha, e até nota fiscal antiga de venda daquela mesma receita num bar da região, provando a anterioridade. O processo levou meses. Enquanto isso, a empresa, sem minha supervisão técnica, seguiu produzindo a linha industrial rápida que Breno tinha implementado. E foi aí que a infestação na parede que eu sempre alertei sobre, sem ninguém me ouvir, finalmente apareceu para todo mundo ver. Durante o processo, precisei reunir prova documental de que a fórmula era minha desde antes da sociedade, rascunho de caderno de receita datado, nota fiscal antiga de venda avulsa, até um vídeo caseiro, gravado por um amigo em 2009, me mostrando explicando o processo de fermentação da âmbar da serra num evento de bar pequeno, 3 anos antes da cervejaria Raiz Alta existir no papel guardar prova. Gente, nunca é paranoia excessiva. É jardinagem preventiva. Você cuida da raiz antes da seca chegar, não depois que a plantação já secou inteira. Gente, pausa rápida, porque preciso te explicar isso direito. Fermentação apressada gera instabilidade microbiológica. Sem o controle rigoroso que eu fazia manualmente, lote após lote, a linha industrial nova começou a apresentar contaminação por leveduras selvagens, gerando sabor metálico, e em alguns lotes, gasificação excessiva que estourou garrafa dentro de caixa de distribuidor, em pleno verão. 3 grandes redes de distribuição cancelaram contrato em menos de 2 meses, alegando instabilidade de qualidade recorrente. A revista especializada que um dia deu capa para a âmbar da serra publicou uma reportagem questionando o que aconteceu com a joia da coroa da cervejaria artesanal brasileira. E, sem o meu nome vinculado à produção, sem a autorização formal para o uso da fórmula original, a empresa não podia mais nem alegar que ainda fazia a receita premiada de antes. Enquanto a cervejaria Raiz Alta desabava, eu procurei uma cooperativa de pequenos agricultores da minha própria região, gente que plantava cevada e lúpulo de qualidade e nunca tinha acesso direto a mercado grande, sempre dependendo de atravessador. Propus uma parceria, eu entrava com a técnica, com a receita original da âmbar da serra, devidamente registrada em meu nome, e eles entravam com um insumo de qualidade, direto da terra, sem intermediário. Fundamos a cervejaria e destilaria Raiz Viva. Sem investidor de fachada, sem sócio de sobrenome chique, sem discurso de mercado de luxo. Só técnica, paciência e ingrediente de verdade. Gente, pausa rápida, porque eu quero te contar uma coisa que resume tudo o que eu queria construir depois de tanto tempo desvalorizado. Um dos agricultores da cooperativa, seu Osvaldo, homem de quase 70 anos, plantava um tipo raro de cevada de sequeiro que a cervejaria grande da região sempre recusou comprar, alegando que o grão era irregular demais pro padrão industrial. Aquele grão irregular, testei em laboratório caseiro por semanas, tinha um perfil de açúcar completamente diferente do grão comercial comum, ideal justamente pro tipo de fermentação lenta que eu sempre defendi. Ninguém, em décadas, tinha dado valor àquele grão. Até eu chegar. O primeiro lote saiu 6 meses depois, com o processo original de 60 dias de fermentação, do jeito que sempre deveria ter sido feito. Batizei essa nova versão de âmbar da origem, numa homenagem direta ao processo que quase foi destruído por pressa e ganância. Em um ano, a Raiz Viva já tinha contrato com um distribuidor que antes trabalhava com a cervejaria Raiz Alta, gente que veio atrás de mim justamente porque lembrava do padrão de qualidade que eu sempre garanti. A justiça, enfim, me deu ganho de causa parcial, reconheceu minha autoria e anterioridade sobre a fórmula, proibindo a cervejaria Raiz Alta de continuar usando o nome âmbar da serra sem licenciamento formal comigo.
Sem o produto principal, sem contrato de distribuição e com dívida acumulada de maquinário industrial que Breno tinha financiado a juro alto para bater meta de expansão, a empresa entrou em recuperação judicial menos de um ano depois daquela convenção onde me humilharam. E foi assim que Breno subiu a serra até meu galpão, sozinho, numa tarde de chuva fina, sem o terno caro, sem o discurso ensaiado de investidor visionário. Ele bateu na porta do galpão, o mesmo galpão que ele um dia chamou de imagem rústica que não combinava com a marca. Pediu para entrar. Eu deixei. Sentou numa cadeira de madeira simples, a mesma que uso há 20 anos para descansar entre um lote e outro, e me pediu, com a voz baixa, uma fusão entre a raiz viva e o que sobrou da raiz alta. Disse que reconhecia meu valor. Disse que sempre soube que era eu quem sustentava o negócio de verdade. Disse a palavra que eu esperei ouvir por 15 anos e que, quando finalmente veio, não me trouxe alegria nenhuma, desculpa. Ele me contou que a recuperação judicial não segurou a empresa por muito tempo, que o maquinário industrial financiado a juro alto foi leiloado para pagar credor, que a marca Raiz Alta, sem o direito de usar o nome Âmbar da Serra, virou só um nome vazio, sem produto de verdade para sustentar o valor que um dia teve. Contou tudo isso olhando para o chão de cimento queimado, sem aquele discurso ensaiado de investidor visionário que ele sempre teve pronto para qualquer situação. Pela primeira vez em 15 anos de convivência, eu vi Breno sem discurso nenhum guardado na manga. Perguntou se dava para recomeçar juntos, usando o nome da raiz viva, aproveitando, palavras dele, a rede de contato que ele ainda tinha no mercado. Eu quase ri. Não por maldade. Mas porque, gente, até naquele momento de derrota total, ele ainda estava tentando vender casca. Ainda achava que rede de contato pesava igual, ou mais, do que a raiz que sustentou aquele negócio inteiro, sozinha, por 15 anos seguidos. Perguntou por Clara. Eu disse que não sabia, e que, na verdade, já fazia tempo que eu tinha parado de perguntar. Ele contou, sem eu pedir, que ela tinha saído da sociedade 2 meses antes, transferindo a parte dela para um fundo de investimento, cortando relação com ele assim que viu que não tinha mais lucro para dividir. Gente, pausa rápida, porque essa parte eu preciso te contar com calma, não existiu vingança triunfante de cinema. Existiu só clareza. Eu olhei para Breno, sentado ali, na cinza que sobrou do próprio incêndio que ele mesmo ateou, e falei a única frase que fazia sentido depois de tudo que a gente construiu e destruiu junto. Eu disse, cerveja boa não se compra com pressa, Breno. Ela se ganha na paciência de quem cuida da raiz. Ele não respondeu. Só baixou a cabeça, olhando para o chão de cimento queimado do galpão, o mesmo chão que ele um dia achou rústico demais para aparecer em vídeo institucional. Eu não sei, até hoje, se aquilo foi o fim de alguma coisa ou só o começo de uma pergunta que a gente devia ter feito faz muito tempo. Quanto vale, de verdade, quem sustenta um negócio inteiro sem nunca levar o crédito?